E aí, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo aqui dessa coisa linda chamada Chapada dos Veadeiros, aqui no norte de Goiás. Bom, galera, o vídeo de hoje vai ser um presente para vocês, entendeu? Após a introdução, eu vou colocar um filme chamado Nos Jardins do Museu Imperial, Histórias Vividas nos Jardins do Imperador. É um filme que narra as histórias dos jardins do Museu Imperial através das memórias de seus frequentadores, desde os ilustres moradores do Palácio Imperial no século XIX, às pessoas comuns que desde 1940, quando o Museu Imperial foi criado, lá passeiam, namoram, trabalham, estudam, ou seja, vivem momentos de suas próprias histórias. Esse filme é uma coprodução entre a Dom Criatividade Comunicações e RJ Vídeo. Ele é concebido, roteirizado e dirigido por Beatriz Galvão. Beleza, gente? Aproveita, é uma delícia esse filme. Abraço. Eu diria que a história do Palácio Imperial de Petrópolis, e nesse sentido é fundamental falar da história do jardim, ela é muito importante e tem um vínculo, né, umbilical com a história da cidade. Eu costumo dizer que a ideia da casa é anterior à ideia da própria cidade. Lírios e jasmins, cedros, cambucás, rosas, magnólias, ciprestes, manacás, pândanos, dracenas, palmas, araçás, dálias sempre vivas, jaqueiras e ingás, real perfume, nobre recanto, camélias sempre em flor, bando de aves, sombras e sonhos, no bosque do imperador. Lírios e jasmins, cedros, cambucás, rosas, magnólias, ciprestes, manacás, pândanos, dracenos, palmas, araçás, dálias sempre vivas, jaqueiras e engás, real perfume, nobre recanto, camélias sempre em flor, bando de aves, sombras e sonhos, no bosque do imperador. Dom Pedro II herdou essa fazenda, a fazenda do Córrego Seco, que foi renomeada por Dom Pedro I, por Fazenda da Concórdia, mas eu também brinco dizendo que os últimos anos do reinado de Dom Pedro I não fizeram jus ao nome da fazenda, porque Concórdia nada houve, ele foi obrigado a abdicar, e então a pretensão de construir uma casa de verão, um palácio de verão, foi herdada pelo filho, por Dom Pedro II. Dom Pedro, a ele foi sugerida a ideia da constituição de uma povoação
né? E daí Petrópolis se formou ao redor da casa do imperador, que teve início, né, a construção teve início em 1845. Ao longo, né, desse processo, nós sabemos, né, por volta de 1853, teve início o projeto do Binot. Binot foi contratado pela família imperial, mais precisamente por Dom Pedro II. Nós sabemos isso através de um fundo documental muito importante, que são os livros da mordomia, né? Ou seja, é um livro, um registro de despesas da fazenda, na qual tudo que era gasto, tudo que era contratado, ali está registrado. Então nós sabemos que o Jean-Baptiste Binot foi contratado com o propósito de apresentar um projeto e executar esse projeto. Um projeto de um jardim que, para muitos especialistas, ele é um misto de um jardim inglês com um jardim francês, né? Temos elementos do vocabulário, né, dessas duas naturezas, né, paisagísticas aqui presentes, e com forte, eu diria, com a forte indicação do imperador, ou seja, uma condução que passou pelo gosto ou pelo desejo pessoal de Dom Pedro II. Por isso nós temos aqui espécimes de todos os continentes, né? A ideia era ter um jardim que representasse o mundo da botânica aqui exatamente em Petrópolis. Aproveitei o tempo em casa até 9 que almocei. E o mesmo fiz depois partindo para a cidade. Parei perto do portão da saída do jardim para que um daguerreotipista tirasse a vista, que me consta não ter ficado bom. Pedro II foi um grande incentivador, né, da fotografia no Brasil. Com um anúncio feito em agosto de 1839 na França, logo assim, em janeiro de 1840, há uma demonstração de fotografia, como se chamava na época o primeiro processo, o daguerreótipo, né, daguerreotipia era o processo. E ele, na década de 50, ele contrata um grande daguerreotipista para vir a Petrópolis, e são as primeiras imagens que são feitas da cidade, em 1851. A daguerreotipia ainda estava assim, quer dizer, ainda era muito recente, né, a descoberta. E no diário dele de 1861, ele registra justamente uma passagem dizendo que parou frente ali na saída do palácio para que um daguerreotipista tirasse a vista, né, tirasse a fotografia. E é curioso que ele diz logo a seguir, mas me parece que não ficaram boas. Porque ele fazia sempre, a princesa Isabel, que também estudava fotografia, eles tinham um olhar muito crítico. Então eles falavam, olha, a fotografia não está boa, porque eles entendiam muito de química naquele momento. Para se fazer fotografia era preciso ter um bom conhecimento de química, porque era feito todo o processo pela própria pessoa. Então isso era necessário um conhecimento. A Isabel manda um bilhetinho para o pai, ela pede uns reagentes químicos, ela era novinha, ainda estudante, e aí disse, não se ria de mim, papai, eu vou tentar tirar vistas. Então todos eles faziam mesmo fotografia, tanto Dom Pedro II, a gente conhece apenas um autorretrato dele. Então nesse grande incentivador mesmo da fotografia, por isso que você também vai encontrar várias passagens nos diários, na correspondência, e que eles falam desses grandes artistas que eles incentivavam, né? Então, a princesa Isabel vê nesse pai também um grande incentivador da astronomia, da botânica, da fotografia, por isso que ela também vai se interessar por esses assuntos. Então, essa correspondência ela vem trazer muitos elementos importantes para você entender essa família, entender a sua relação com a cidade, com a própria casa, com o jardim. E esse jardim tem fatos assim curiosíssimos, né? E o jardim, as flores, as plantas estão sempre presentes, porque a princesa Isabel sempre nutriu, assim, sempre foi uma apreciadora das plantas, né? Não só apreciou, mas também estudou, foi uma estudiosa de botânica. Fazia parte da sua disciplina, né, do seu currículo, vamos dizer assim, do seu programa escolar, também o estudo da botânica, da astronomia.
Então você vai encontrar nessa correspondência uma série de elementos importantes até para você entender como esse jardim também, além de ser um espaço para lazer, né, para apreciar o belo e tudo, era também um espaço usado para o conhecimento. Ela se encantou com a botânica, foi uma estudiosa. Depois, como ela era uma grande artista também, ela tinha muita potencialidade, muita habilidade, ela desenhava as violetas, as orquídeas, e segundo o próprio marido, esses desenhos vinham dos próprios modelos. Que modelos? Eram quando as flores estavam em flor, né? De repente ele diz assim, olha, Isabel hoje não tem mais modelo, as orquídeas, porque já não estavam mais em flor. Nessa correspondência você vai vendo a relação dela, esse amor que ela tinha, que ela cultivava pelas plantas, pelas flores, né? Então há uma carta da princesa Isabel e que ela diz, ontem nós estudamos com Melo, que era o seu professor de astronomia, olhando para o céu, e hoje nós vamos estudar olhando para a Terra com Freire. Freire foi um grande botânico, Freire alemão, que foi seu professor, um homem muito importante para a botânica, e ela tinha uma amizade assim muito estreita depois com Binot, que vai fazer que vai ter o contrato aqui do parque do Jardim do Museu Imperial. Então ela vai tecendo essas relações, e na correspondência é quando é possível você ir costurando esses fatos, né? E vendo o encantamento dela pelas flores. Então tem várias passagens muito interessantes. Meus caros pais, recebi a sua cartinha que muito prazer me causou. De manhã não fui passear porque estava frio e não tinha neblina. A condessa nos levou a passear um bocadinho no jardim, recitando a minha história antiga, porque tinha um sol muito bonito. Meu querido papai, escrevo-lhe esta cartinha para pedir-lhe os magníficos pés de camélias brancas que existem no jardim, para eu levá-los para as laranjeiras. As camélias, nós sabemos, eram flores associadas à causa abolicionista, né? A camélia passou a ser um símbolo da campanha abolicionista. Então as senhoras que usavam camélias no decote do vestido era um sinal, né, de adesão, digamos assim, a essa campanha, isso a partir da década de 1870, mas com mais intensidade, né, na década de 1880. Nós sabemos, a própria princesa Isabel era adepta, né, da causa, era uma incentivadora da causa. Nós temos diversas imagens, fotografias em que ela aparece portando justamente uma camélia, né, no decote do seu vestido, e a princesa Isabel plantou várias camélias, não apenas na casa do seu pai, aqui no Palácio Imperial, camélias que estão justamente aqui atrás, onde nós hoje estamos, mas também na sua casa, na casa da família da princesa Isabel, em frente à Catedral de Petrópolis, o local onde viria a ser construída a catedral. Essa dimensão que nós temos hoje, essa exuberância que nós temos hoje, Dom Pedro II não conheceu, porque quando ele deixou o Brasil, em 1889, essas árvores tinham no máximo 3, 4 metros de altura, né? Ou seja, era um projeto ainda muito na ideia do vir-a-ser, né? Um conjunto muito significativo, muito, eu diria, diversificado, né, em termos de espécimes, mas que ele não conheceu a exuberância, a abundância que nós hoje conhecemos. Nesse momento do exílio, né, essa tristeza está pairando no ar.
E isso é muito bem colocado pelo Visconde de Tonnerre, nosso grande poeta. Ele, numa das cartas para o imperador, ele fala dessa dor na alma, né? De justamente sentir falta da família, desse exílio, que foi uma coisa tão forte, tão realmente marcante na vida da família imperial. Ele diz assim: no meu retiro de Petrópolis, ponho-me a pensar em muita coisa e, não raro, me coloco no Parque Imperial tão cheio de grandeza em seu abandono. Para gosto meditar as lições do tempo e dos sucessos. A natureza assim, sempre bela, serena e majestosa, no meio de tantas misérias. As camélias do Parque Imperial floresceram admiravelmente, e ao passear, eu pelas silenciosas aleias, sozinho, pois não tenho mais o Rebouças. Temos tido em Petrópolis uns dias de maio adoráveis. Hoje, de novo, é solitário, o solitário passeio ao Parque do Palácio, e não o achei lá muito abandonado. As aleias e camélias esplendorosas, cheias já de flores, mas com muito mais botões, 1000 promessas ao lado da formosa realidade. E aí o palácio encerrou aí as portas, mas não por muito tempo, não é? Em 1892, a princesa Isabel, já na Europa, no exílio, ela aluga o palácio para uma instituição de ensino de freiras francesas, o Sion, né? Colégio Notre-Dame de Sion. E então, a partir dessa data, ele foi utilizado como espaço educacional. Era um colégio que utilizava do sistema de internato, né? Então, todas as salas, os ambientes do palácio foram adaptados, né, para a escola. Então, isso é bastante interessante, porque nós temos registros fotográficos que nos mostram, nos contam como foi a utilização do palácio como espaço educacional. E a história não ficou da educação, ficava apenas dentro do palácio. Os jardins eram bastante utilizados como recreação, como espaço de exploração sobre o tema da botânica, né, ciências naturais. Então, era um espaço muito utilizado, né? O Sion permaneceu aqui por 15 anos, né, até 1907. Ele foi ocupado. Em 1909, aí já foi o prédio alugado para o São Vicente de Paulo, que aí já era um colégio exclusivo para meninos. Era interno também, um colégio que era visto com uma qualidade de ensino exemplar. Também recebia alunos de fora, de outros estados, né? Eram cônegos belgas que dirigiam a instituição. Era um colégio reconhecidíssimo, né, pela aplicação e o ensino moral também. É curioso, nós temos uma imagem, ali onde hoje nós temos o pavilhão das viaturas, ficava uma sala com carteiras individuais, e ali todo domingo, porque o São Vicente, ele construiu uma capela, né? Tinha uma capela ali onde hoje é o prédio da biblioteca. Ele construiu essa igreja, ela servia aos padres, aos alunos e também à comunidade de Petrópolis. E depois da missa dos domingos, havia nessa sala, que hoje ali é o pavilhão das viaturas, a leitura das notas de comportamento e de aplicação. E os padres puxavam a orelha de quem não estava indo bem. Isso na época das meninas tinham também, né, esse rigor. As notas eram voltadas ali para a aplicação nos estudos e para o comportamento, né? E ali aos domingos eles faziam a tal da leitura das notas, né? E era exposto para todo mundo. Quem não tivesse bem ali em comportamento, sobretudo, era puxado a orelha.
interessante a ocupação, o uso que a gente vê nos registros do São Vicente também da parte externa, né? Aqui fora, por exemplo, nessa parte aqui, nos jardins e tal, eles faziam partidas de futebol e outros jogos, chamavam de jogos higiênicos, né? O futebol, por exemplo, jogos em grupo. Então, nós temos imagens de partidas de futebol, né? Dos meninos aqui, aulas de ginástica também, porque eles viam essa importância do bem-estar físico, nada com muito exagero. Mas eles trabalhavam essa parte da saúde física, saúde mental, né? E aqui nós temos registros também da utilização do parque, dos jardins, nas aulas de ciências naturais, né? Os alunos, os padres. Então, quer dizer, toda essa parte, não só o palácio, mas o conjunto aqui, né, integrando aí os jardins, foram utilizados durante todo esse período. O São Vicente ficou aqui até 1939. Eu estou me lembrando aqui de um detalhe curioso da época dos colégios aqui, que no jardim nós temos as esculturas, né? São figuras mitológicas e da filosofia e tal. E essas estátuas, elas estavam escondidas, submersas, porque na época não se sabe em que momento, qual foi o colégio que escondeu essas estátuas no jardim. Elas foram descobertas no momento da construção das obras dos jardins para o museu ser transformado, né? Para lá ser transformado em museu. Estavam escondidas e aí voltaram aos seus locais de origem. É um fato curioso. A gente não sabe, não tem registro de que se foi o Sion, se foi o São Vicente, enfim. O São Vicente, ele formou parte da elite brasileira. Nós temos uma situação também interessante e curiosa que eu acho que vale a pena contar, que é a presença de Alcindo de Azevedo Sodré, que foi o primeiro diretor aqui do Museu Imperial. E Alcindo Sodré foi um dos alunos do São Vicente de Paulo, aqui neste palácio, né? E ele, como aluno, tem esse fato narrado, ele como aluno à noite, dormindo ali em cima, no sobrado, onde hoje é a sala de Estado, ele sonhava em essa casa ser transformada em um museu do Império, onde a memória de Dom Pedro II pudesse estar aqui retratada, né? Era um sonho dele. E era uma pessoa extraordinária, médico, jornalista, advogado, professor, não é? E Alcindo Sodré se tornou o primeiro diretor do Museu Histórico de Petrópolis, que funcionava ali no Palácio de Cristal, né? E Getúlio Vargas, à época, passeava muito pelas ruas e tal, e houve um encontro de Getúlio Vargas com Alcindo Sodré, ele visitando esse museu histórico. E Alcindo Sodré passa essa vontade, esse interesse de transformar a residência aqui em um museu imperial, Museu do Império. O Getúlio Vargas comprou a ideia, achou interessantíssima e foi daí que partiu a questão da compra do palácio, que já estava tombado, foi tombado em 1938, né? Esse ano completa 80 anos do tombamento do palácio, né? Então foi aí que começou. Em 39 ele foi comprado pelo governo e começaram as obras para transformá-lo em Museu Imperial, não é? Em 1940 a fundação do museu, 29 de março, e em 16 de março de 1943 ele é aberto à visitação.
pai, ele era do DNR, ele fazia a plantação de hortênsias pela estrada Rio Petrópolis, que hoje agora não existe mais aquelas hortênsias, mas o caminho para Rio Petrópolis era todo de hortênsias, e meu pai cuidava muito. E o diretor, né, era diretor do museu, o Dr. Alcino Sodré, na época não era diretor ainda, não tinha museu ainda, então ele era nosso médico. Era o nosso médico de criança, que no tempo de eu que era criança, os médicos iam em casa para ver as pessoas, tudo. Não era nada de clínica, nada disso. Só tinha os hospitais, que era o Santa Teresa. E aí ele era muito amigo do meu pai, gostava muito da gente lá, a gente era tudo criança, nós éramos 5, ele ia sempre em casa olhar a gente. Aí ele chamou meu pai para vir para cá. Ele se entrosou aqui no museu e meu pai veio para cá para começar a fazer um canteiro, outro canteiro e tal, começou a ajeitar, porque isso aqui está tudo diferente do que era antigamente. Aí meu pai ficou aí. Aí quando inaugurou o museu, meu pai continuou, aí puseram mais jardineiros para ajudar, e meu pai comandava como chefe do jardim, né? E tinha os jardineiros. Aí foi surgindo as plantas, foi surgindo tudo. Meu pai ia no Jardim Botânico no Rio para encomendar as plantas e vinha de trem para cá, aí depois eles vinham, traziam as plantas. O meu pai plantava lá onde a gente morava, aqui dentro do museu. A casa ali do Etos foi onde nós moramos. Aí eu era criança, eu abri muitas vezes o portão para o Getúlio Vargas, né, na época presidente, eu abri muito para o Dom Pedro de Orleans e Bragança, porque eles passavam ali nos fundos do museu, eles vinham passeando, o Getúlio vinha com o Gregório. Então eu chegava ali no portão dos fundos, pedia para entrar. Aí eu abri o portão, porque nós tínhamos a chave do portão, dos dois portões, dos fundos e da frente também. Aí eu abri o portão, na ocasião eu nem sabia a importância que eles eram. Depois, com o passar dos anos, é que eu fui saber para quem eu abria o portão. Mas aquilo para mim era natural. E aí ele sempre me dava uma moedinha, era R$200, na época R$200, um tostão. Aí eles me davam uma moedinha com toda a prosa. E ali eu brincava ali atrás. Até que uma ocasião tinha que entrar um caminhão de material para o museu. Então meu pai teve que mandar tirar um desses gradis grandes que tem ali, teve que tirar, botar de lado para poder o caminhão entrar. Quando foi no fim de semana, não podia ficar aquilo aberto, né? Então ele encostou o gradil no paredão, ele encostou para ninguém entrar por ali. Então eu e meu irmão, que era menor de idade, pequenininho, nós fomos brincar ali atrás. Nisso, nós fomos brincar, botamos os pés na grade e ficamos balançando. Mas a gente não aguentou o peso da grade, ela caiu em cima da gente. O apoio atrás de um cipreste foi que a grade foi escorregando e caiu em cima de nós. E nós ficamos presos, a gente não podia sair. O meu irmão ficou com as pernas presas e eu com o corpo todo. Meu pescoço entrou dentro daquele vão do gradil. Nisso ia passando um charreteiro que tinha aqui no museu, ele parou, viu, estava com um turista, eles viram, pularam depressa e vieram nos tirar. Mas até aí foi tudo bem, o pior foi no dia seguinte. O charreteiro, meu pai veio trabalhar aí embaixo, aí o charreteiro perguntou assim: "Ô, senhor Adilino, seus filhos estão melhor?" Ele falou: "Não, eu não tenho filho doente." Ele falou: "O senhor não soube o que... Elas não falaram, não contaram, não? Que a grade caiu em cima deles?" Aí o meu pai chegou em casa e pensava: agora nós vamos apanhar, levar uma boa surra da arte, né? Mas aí ele não bateu, não. Ele só chamou a atenção, falou e ficou por isso mesmo. Mas foi a arte que nós fizemos, debaixo do gradil. Segurança. Tomar conta da coroa. Vim de Minas. Eu trabalhava numa granja. Trabalhava numa granja em Nogueira. Aí o dono, o proprietário, Júlio Vieira, falou comigo: "Você quer trabalhar no museu?" Eu falei: eu nem sabia onde era o museu. Falei:
doutor, fala a verdade, eu não conheço o museu. Não, mas é muito bom. É um lugar bom para trabalhar. Você não quer? Eu falei, quero. Aí ele me arranjou. Em 37. Não, 36. 36. Aí tinha muita coisa, tinha bicho, cobra. Tinha cobra. Você sabe que, falar em cobra, uma cobra mais ou menos nessa altura, grossa, não sei que raio de cobra é aquela, braba que nem o diabo. Ela pegou o cachorrinho, o bichinho chegou na frente, caiu e morreu. Aí, e ela me pulou. Me pulou, eu pulei também. Aí ela ficou parada me olhando. Aí eu falei, que raio de cobra braba é essa? Aí eu peguei, chamei um camarada, eu falei, sai daí que essa cobra é um veneno. Eu falei, matou um bichinho já. Aí ele falou, como é que eu vou fazer? Eu falei, tem que matar. Aí eu falei, você tem uma espingarda aí? Ele falou, arranjo. Arranjou a espingarda, eu matei ela. Aí eu usei muito espingarda. Mas você sabe que eu apontando para ela, ela ameaçou em pular? Raio de uma cobra, assim, ó, de 1 metro, mais ou menos, grossa. Não sei que raio de cobra é aquela. No meu tempo não tinha. Aí o doutor Alcindo disse assim, você vai trabalhar no museu que eu estou organizando. Isso foi em 1940, pouco depois, quase 41. Aí o Getúlio Vargas, nessa época, me nomeou funcionária do museu. Naquele tempo era zelador do museu. Depois eu fui ficando, foi no princípio de fevereiro de 41 é que eu entrei no museu. Até essa fotografia que eu tenho no parque é uma das primeiras fotografias que eu tenho do museu. Eu estou sozinha no parque, sentada ali na piscina, a piscinazinha que tem no parque. Eu era menina, mocinha, né? 41, eu sou de 21, eu tinha 20 anos. Estava posando de modelo, não? Eu estava dizendo para as minhas filhas ontem que meu vestido era rosa claro. Até ela disse assim, foi comprado pronto? Eu digo, não, foi naquela época não se mandava fazer a roupa, né? Hoje é que é tudo comprado, feito já, né? Mas naquela época não. Tinha as costureiras. Nós tínhamos começado o namorico, quando ele foi. E ficou lá 1 ano na guerra. Quando ele voltou com neurose de guerra. E não podia ouvir um estalinho de aquelas bombinhas. Ele se jogava no chão. E continuamos o namoro. Ele chegou em julho de 45. Chegou em julho de 45. Nós ficamos noivos em 16 de setembro de 45. Eu entendo que os funcionários que vieram morar aqui no museu eram funcionários, muitos eram funcionários que vieram da guerra, né, ex-combatentes, que tinham algumas prioridades, algumas vantagens naquela época para, vamos dizer assim, compensar o tempo que eles perderam na guerra e tal. Então muitos deles vieram, outros vieram por funções específicas, funções administrativas, que eram
mais ou menos fundamentais, que tivesse alguém aqui numa época que não tinha celular, quase ninguém tinha telefone, então às vezes era necessário receber, como meu pai recebeu várias vezes, alguns artistas internacionais, nacionais, políticos. Então eu vim para cá porque o Dr. Mário Vasques, que era vice-diretor do museu, entendeu que era importante que meu pai estivesse aqui perto. E realmente o tempo mostrou que a ideia dele funcionava, porque volta e meia tinha um problema de uma janela que não fechava, ou então um político que vinha aqui, e normalmente eles vinham nas segundas-feiras, que era o dia que o museu estava fechado para visitação, então eles aproveitavam para fazer essas visitas meio que escondidas do público, para não dar muito movimento. Então, por isso que eu vim para cá em 1954, ano que minha irmã Eliane nasceu. Eu tinha 5 anos. Como ele disse, eu cresci nos jardins do museu, né? E até então, só quando eu fui, já mais tarde, que eu conheci Disney World, é que eu vi o que isso daqui representava antes deles. Porque lá eles têm uma estrutura toda profissional. Aqui os jardineiros do museu tinham uma estufa ali atrás, tipo, que eu chamo de berçário, e eles cultivavam plantas, flores, que eram substituídas pelas que estavam em final de estação, final de época. Então eles colocavam essas plantas que estavam na reserva. Então o jardim do museu era sempre florido, sempre muito bem cuidado. Lá embaixo, no portão principal, eu me lembro bem que tinha os vendedores ambulantes, né? Então tinha lá embaixo, tinha um fotógrafo que a gente chamava de, que hoje o pessoal conhece como fotógrafo, na época era lambe-lambe, aqueles fotógrafos de rua que ficavam nas pracinhas, tirando fotografias, vendendo fotografias para os turistas. E tinha um senhor, um rapaz, aliás, que ele fazia desenhos, fazia caricaturas. Eu, inclusive, fui caricaturado por ele. Eu tenho isso daí registrado. E ali embaixo, na entrada do museu, ficava, claro, o vendedor de quibom, o vendedor de pipoca, e tinha um senhorzinho que ele tinha uma espécie de um realejo, e ele tinha um periquitinho que ele abria a gaveta, o periquito tirava uma mensagenzinha que era a sorte da pessoa, né? Que vaticinava o futuro daquela pessoa. Eu costumo dizer que eu tive uma infância pobre, mas tive um jardim que poucos nobres tiveram. Imagina um garoto morando no centro da cidade, um jardim desse tamanho, criando abelha, até marimbondo a gente criava, formiga, essas coisinhas, coisas de criança, né? Então nós convivíamos com esse jardim aqui, tinha cutia, tinha esquilinho, esses caxinguelês, todos esses bichinhos que você dificilmente vê no centro da cidade. Nós tínhamos borboletas aqui, o que tinha de borboletas nesses jardins, cada uma mais colorida do que a outra. Tinham pessoas que vinham aqui com aqueles, tipo uns puçais, né, com aquelas redezinhas, para pegar borboleta, para fazer coleção. A gente viu tudo isso aqui. O jardim do museu era uma festa constante para nós e para as pessoas que moravam nesse entorno todo aqui, o pessoal que morava na Nilo Peçanha, na Rua Dom Pedro, nesse prédio anexo aqui do museu, nesse prédio do lado do museu, que era na Rua 7 de Setembro, né? Hoje é Rua da Imperatriz, mas isso aqui, o endereço aqui era a Rua 7 de Setembro 220. O telefone do museu era, me lembro, eram 4 números só, 4173. Quando meu marido entrou para aqui, ele conheceu um senhor pelo nome de Romanelli, era amigo dele.
Aí ele conheceu ele estava desempregado na época, então o seu Romanelli convidou ele para vir trabalhar para arrancar os bambus que tinha ali na frente. Aí ele veio para fazer esse serviço, depois ele continuou aqui como funcionário, graças a Deus. E aí isso aqui era uma maravilha, né? Esse jardim era lindo, tinha muitas hortênsias, tinha camélias, aqui aparecia muito macaquinho, tinha jaca, tinha muita coisa aqui. Muito bonito, o jardim era lindo. Então ele, graças a Deus, trabalhou aqui, ficou aqui até aconteceu o acidente que aconteceu com ele, né? Aí aqui ainda tinha no tempo, tinha araras, ele que tratava das araras, que fazia todo o serviço geral aqui, ele que fazia. E foi a única escuro que entrou aqui para o museu, que até então nunca tinha trabalhado pessoas escuras aqui. A gente ficou um pouco preocupado porque não tinha pessoas escuras, né? A gente ficamos assim um pouco, mas depois, graças a Deus, a gente acostumou, ele continuou, graças a Deus, já ficou, né? Parecia preguiça, tinha tudo aqui, as gambás, aí aparecia aqui. Então, as gambás apareciam, aí ele, às vezes ele levava, eu fazia em casa. Aí um dia ele combinou aqui com os jardineiros, aqui os amigos dele aqui, para mim fazer, para trazer para eles comer na hora do almoço. Aí eu preparei e mandei, né? Mandei para eles, aí eles ficaram aqui lá, ali na frente tinha um caramanchão, na hora do almoço eles ficavam todos ali, conversando, almoçavam, conversavam ali. E aí eu mandei o meu filho Silvio trazer, preparei direitinho e mandei. Aí eles estavam almoçando, comeram. Eu não sei quem falou com nessa época trabalhava a dona Esther, trabalhava a dona Lourdes, trabalhava quem mais? Tinha mais umas senhoras que trabalhavam. E elas tinham pavor, né? Elas disseram que nunca tinham comido gambá, nunca tinha comido. Aí eles estavam comendo e tudo, aí falou assim, quem é a... Aí falou, que bonito prato esse aí, isso aí é o quê? Aí o seu Geraldo falou com eles assim, isso aí é frango, que a dona Silvia que mandou. Aí ele falou, então nós vamos provar. Aí eles ficaram bem quietos, né? Então pode provar, tá muito gostoso. Aí elas comeram, gostaram e tudo. Aí depois que elas comeram, ficaram todos ali conversando, aí o seu Geraldo, ele era muito assim brincalhão, ele falou, vocês comeram, sabe o que vocês comeram? A gambá que dá aí no jardim. Elas aí, não, Deus me livre, e agora? Aí ele falou, agora, minha filha, já está no estômago. Agora o remédio que tem aí, vocês já comeram, está sentindo alguma coisa? Não, então tá bom. Aí elas gostaram, falaram, até que foi muito gostoso. Aí depois eles ficavam numa brincadeira danada com elas por causa do tal de gambá que eles comeram. Então. A gente achava até graça, né, das pessoas acreditarem, né, nisso. Que havia dama. Mas acreditavam mesmo? Acreditavam. Iam para a porta do museu, né, para os portões à noite, né? Para esperar para ver essa bendita Dama de Branco. Para mim, a verdadeira história da Dama de Branco é completamente diferente do que o pessoal conta por aí. Aqui em frente tem a rua Oscar Roenchenski e aquilo era em mão e contramão, descia em mão e contramão. Então os carros vinham com o farol aceso para cá e quando eles faziam a curva em direção à antiga Avenida 15 de Novembro, que agora é Rua do Imperador, o farol alto, batia e dava um reflexo numas estátuas de mármore branco que tinha aqui dentro do jardim do museu e dava a impressão, dava um movimento de que algum vulto branco estava passando por ali. E aí o pessoal Marcos Sena e mais um outro jornalista, se eu não me engano eles eram do Jornal de Petrópolis ou mesmo da Tribuna, eles criaram a história de que a Dama de Branco, que existia uma Dama de Branco aqui no museu e que circulava pelos jardins à noite e esses gradis do museu ficavam lotados de gente, ficavam cheios de pessoas aqui tentando ver a Dama de Branco. Assombração.
história quase de uma vida, né? Porque eu fui morar lá com 3 para 4 anos e saí de lá com 25, vestida de noiva para casar. Quer dizer, é uma vida, né? É uma história lá dentro do museu. E muito boa, por sinal. Foi muito legal. Já brincava, já ia brincar de boneca sentadinha lá no jardim. Eu me lembro disso até hoje. A casa era uma festa. Amigos de colégio, amigos da minha irmã, todos juntos, sempre. Muito bom. Nasci lá. Das brincadeiras, era muito legal, né? Aquilo era sensacional, né? Os carnavais, por exemplo, a gente ficava lá embaixo, todo o parque fechado, né? Os portões, e a gente com lança-perfume, com água, né? Então a gente espirrava nas pessoas que passavam ali nas charretes, nas carruagens ali. Então era uma farra, era verdadeiramente uma farra. Patins e patinete, bicicleta e depois do Natal, principalmente, era uma alegria. Porque todo mundo ganhava presente novo. Então todo mundo, nossos amigos, iam todos para o parque levar os brinquedos novos, né? Então tinha até briga, né? Quem vai pegar aquele brinquedo e tal, era muito legal. E eu nasci aqui nessa cidade, como eu já disse, né? A aproximadamente 300 metros da onde a gente está filmando. Nasci aqui na casa que fica aqui atrás do museu, no Palácio Grão Pará, tá? E passei toda a minha infância transitando entre aquela casa e vindo para cá. No museu, o museu praticamente era aberto, não tinha os portões, a segurança antigamente não era tão necessária que nos dias de hoje. Então, vamos dizer que esse jardim desse museu, ele é como um quintal da minha infância. Mas não só da minha, de muitos petropolitanos. Não é pela minha condição de ser da família imperial que eu posso dizer, era um quintal, era um museu. Não, era de várias pessoas que moravam e ainda moram aqui em volta, né? Eu tenho até um amigo que até hoje mora aqui perto, também a uma distância bem curta. E eu posso dizer que esse museu aqui, a gente frequentava muito o jardim. A gente andava de bicicleta aqui, deixava muitas vezes, chovia muito, como chove, como o dia de hoje está mostrando, né? Chove muito aqui em Petrópolis e a gente muitas vezes deixava até as bicicletas aqui dentro do museu, escondidos nessa mata que está exatamente aqui atrás, porque era um matagal danado. Hoje o nosso diretor Maurício, ele deixou esse jardim impecável e para quem quer esconder hoje em dia uma bicicleta aqui, não vai ser mais possível. Mas naquela época a gente tinha uma série a gente brincava, fazia corrida aqui em volta. Sempre foi cimentado isso aqui em volta. Eu aprendi a andar eu falo muito de andar de bicicleta, foi aqui que eu aprendi a andar de bicicleta. Foi junto com meu pai, meus irmãos, e essa memória me vem muito à cabeça e me lembra meu pai. E a verdade é que esse jardim, algumas plantas que estão aqui também foram plantadas não só pelo Dom Pedro II, como pela Princesa Isabel, como também pelo meu pai quando ele estava aqui. Meu irmão também já plantou e eu ajudei a plantar uma do outro lado aqui. Ou seja, a ligação nossa com esse jardim ela é muito forte. A gente quando passa aqui dentro é quase como se você dissesse, eu faço parte disso. Não é a sensação de posse, não existe sensação de posse. Eu acho que a posse é uma coisa muito, muito complicada de você falar hoje em posse de qualquer coisa. A gente faz parte, é uma coisa diferente. Então, como todas as pessoas fazem parte do mundo, nós também fazemos parte desse museu de uma maneira, não somos peça de museu, não estou falando por esse lado, mas pelo lado de estar integrado e ter sido isso aqui como uma formação da minha vida e do meu, sei lá, da minha história. Eu entendo um pouquinho de botânica por causa do meu pai, né? Se meu pai estivesse aqui, ele dizia, cala a boca, Francisco, você está falando tudo errado. E esse sabia muito. Se bobear, sabia mais de botânica do que de história. Mas sabia muito, muito. E eu tenho um irmão que é assim, que sabe muito de botânica.
essa alameda de subida aqui, meu pai de criança fazia, olha, o nome disso é Podocarpus. Aí eu fiquei muito orgulhoso, falei, pô, parece com o meu nome, Pedro Carlos, Podocarpus também. Então eu já fiz essa ligação, digamos, para facilitar a memória, inclusive, com o nome da planta, que nosso pai nos sabatinava. Então eles passavam por aqui e falavam o nome das plantas. Aí depois passava e nos sabatinava a respeito do que era cada planta e para que servia cada planta. Minhas memórias afetivas, realmente, principalmente da primeira infância, são ligadas ao museu, ao jardim do Museu Imperial. Mas o jardim tem uma afetividade muito grande comigo na tenra infância, porque primeiro que a gente vinha e andava de charrete aqui. Com o meu pai, ele vinha de charrete, o meu pai ou minha mãe, ou ambos, vinham e a gente dava uma volta aqui antes de andar por outros cantos de Petrópolis. E eu adorava andar na charrete. E era automóvel, carro, essas coisas, se chamava automóvel na época. Carro, essas coisas nunca me chamaram muito a atenção, pelo menos na época. E agora a charrete era o que me fazia brilhar os olhos, não é? Andar na charrete do pai. Ele vinha aqui bastante no museu. E outra coisa é o milho verde. O milho verde, que sempre foi uma alimentação muito em casa, ou a espiga de milho, de moer, a gente usava muito esse laguinho aqui para vir comer milho verde aqui em volta do laguinho, nas tardes de verão. Então esse laguinho eu tenho uma afeição especial pelo laguinho, porque a gente vinha aqui. Primeiro tinha aquele cheiro do milho, saído de uma sacola de papel com milho recém-feito, e a gente comendo aqui. Então isso aí já traz aquela memória olfativa da criança, né? Depois que eu gostava muito de brincar com barquinho à vela. Então usava esse laguinho. Claro, eu era desse tamanho, o barquinho era desse tamanho, e isso aqui é um mar, desse tamanho aqui, esse lago aqui. Então também tem essa memória afetiva com relação ao lúdico, ao alimentar, ao lúdico, ao prazer de comer um milho verde aqui e ao prazer de estar com o meu pai e minha mãe aqui. Dom Pedro vinha aqui porque ele gostava de jardinagem também, gostava de planta. E ele vinha aqui, ficava aí batendo papo com meu pai, queria ver tudo. Meu pai tinha que mostrar as plantas para ele, falava o que era, o que não era. Mas só usava muito científico, mas eu não lembro mais o nome científico, não. Só sei mesmo isso. O Dom Pedro vinha, entrava aqui, seu Adilino, me mostra aí as plantas. Ele ficava tempos aqui dentro, olhando as plantas. Nós somos criança, eu com eles, nós somos criança com o Francisco, com o Pedro, e teve outros filhos também. E a gente morava aqui, a gente conversava com eles e tudo. Só que eles na casa deles e nós, humildemente, na nossa casinha. Mas a gente conversava com eles e tudo. Ele montava um cavalo, tinha um cavalo bonito, aí ele passeava de cavalo. Ele e a Dana de Tefé, era uma senhora também, muito bonita, Dana de Tefé. Ela também passeava a cavalo na cidade, só que ela passeava e ia distribuindo bala para as crianças. Ela jogava a bala para as crianças e passeava a cavalo. Eu vivi aqui dentro a minha infância toda, até casar, tudo, né? Eu vivia aqui com meu pai, com a minha mãe. Então, isso aqui tudo faz parte da minha vida, porque eu vivi isso aqui dentro. Eu convivi com todos aqui. Então, parece que eu faço mesmo. Isso aqui parece que é a minha casa, sabe? Eu gosto muito daqui, eu adoro aqui. Eu gosto de vir aqui sentar, eu trago o jornal de vez em quando, eu sento no jardim e vou ler o meu jornal, fico lendo, fico aqui dentro. Aqui é uma paz, uma tranquilidade, né? É tão gostoso aqui. Aí eu adoro isso aqui. Isso faz parte mesmo da minha vida. Junto com meus irmãos, a gente brincava, a gente corria, a gente ia ver corrida de baratinha que tinha em Petrópolis também. A gente subia nesses gradios ali para poder ver a corrida.
de automóvel que tinha aí, muito bacana. Toda vez que tinha também a procissão de Corpus Christi, meu pai fazia um arco de flores muito bonito no Portão Grande, ali em frente à Câmara dos Vereadores hoje. Ele fazia por cima do portão um arco cheinho de flor, toda a volta, né? E dando viva a Corpus Christi. Era muito bonito aquilo ali. Ele fazia, todo ano ele fazia aquele arco de flores. Olha, a Graça teve um namorado que a mamãe me mandava ele tomar conta junto, né? Então eu tinha que ir e ficar sentada no meio dos dois. Aí ele falava assim, vai comprar bala. Me dava dinheiro para comprar bala. E eu ia feliz da vida comprar bala. Aí eles ficavam sozinhos, né? Um pouquinho. Aí eu ia comprar bala na loja americana, porque o museu tinha isso, né? A gente não precisava de ônibus para nada, né? A gente saía ali, estava na loja americana. Saía no portão dos carros, já estava na 7 de setembro. Era muito bom. Então, eu tinha que tomar conta deles. Mas mamãe mandava, né? E você, teve algum namorado? Lá não. Eu não. Aquele professor da... Ah, sim, o Tavares. Sim. Eu lembro disso. Como é que pode isso? Nós éramos felizes e sabíamos que éramos. E saudade é lembrança dos momentos bons que nós vivemos. Se não fossem bons, seriam apenas lembranças, não seria saudade. E eu tenho muita saudade disso aqui. A história do cartão é o seguinte, aqui veio esse senhor lá da Alemanha, veio ficar uns dias aqui, aí se hospedou, ficou aqui no museu, veio aqui no museu. Eu não sei o que esse senhor era, eu creio que ele era um historiador, alguma coisa assim. Então ele se acamarou muito com o meu marido, aí ele pedia meu marido para ir comprar banana para ele não conhecia banana prata, banana ouro, ele não conhecia. Então meu marido comprava para ele e explicava a ele direitinho que era o que não era. Aí tudo bem, ficaram camaradas, depois eles chegaram a tirar uma foto aqui dentro do museu. Esse senhor, meu marido e mais os funcionários aqui. Mas esse retrato eu perdi, que a minha sogra levou para a família que ela trabalhava ver no Rio. E ela, não sei que jeito que ela deu, que ela não me devolveu mais. Depois ela faleceu, não me devolveu. Aí só fiquei com esse cartão postal que ele mandou para o meu marido, né? Agradecendo as coisas que meu marido fez por ele aqui. Aqui ele escreveu assim, olha, muito obrigado para os seus serviços. Banana ouro, banana prata e etc. Tudo bem para você e tua família. Saudações para Silvio. Silvio é o meu filho mais velho, que ele conheceu meu filho aqui. Até logo. E eu tenho o nome dele, que é estrangeiro, que eu não sei falar. Não, aqui eu não sei que aqui tem endereço, porque só botou Museu Imperial, né, Estado do Rio e Brasil. O endereço dele mesmo lá não mandou. A gente vem aqui, a gente sente falta, né? Das pessoas antigas daqui, a gente sente falta. Mas vai fazer o quê, né? A gente não é eterno, né? Um dia a gente vai embora. Vai fazer o quê, né? Mas as histórias ficam, né? Pois é, as histórias ficam, é verdade. Eu acho um privilégio, assim, para mim,
ter tido a oportunidade de vir trabalhar no museu. Eu na verdade, sou de Belo Horizonte, sou mineira. Me mudei para Petrópolis com a minha família em 1967. Meu pai veio trabalhar no Rio de Janeiro e optou por morar em Petrópolis. Ele subiu e desceu a serra durante mais de 30 anos da sua vida. Eu morava numa rua próxima ao museu e naquela época os portões eram abertos, era possível que as pessoas cruzassem o museu para cortar caminho, né? Então, quando eu vinha da Barão do Rio Branco, passava pela Catedral e muitas vezes cruzava o museu para ir para a Loja Americana, para a universidade. Era hábito meu e de muitas pessoas cruzarem por dentro do museu. A minha preocupação foi sempre trazer para o museu a participação, não só como um atrativo turístico, porque a gente tem uma visitação de turistas muito relevante, assim, a gente é uma média de 1.000 visitantes dia, é bastante significativo, né? É um movimento muito grande, mas mais do que isso a gente busca a participação da comunidade, da sociedade petropolitana que usufrua desse espaço, claro que respeitando a questão da conservação, da preservação, mas é fundamental a gente abrir os portões para a cidade de Petrópolis, né? É interessante notar que nós temos aqui um jardim, né, uma área verde de 43 mil metros quadrados no centro da cidade. No centro de uma cidade de 320 mil habitantes, e o Museu Imperial recebe 400 mil pessoas ao ano, ou seja, ele recebe mais gente que a população da cidade. Mas essa ambiência, né, essa área verde, esse jardim, ele nos apresenta uma situação muito interessante quando nós estamos dispostos a nos relacionar com ele. Então é possível identificar o horário justamente pelo canto dos pássaros. Nós temos horários específicos que as maritacas aparecem, que os periquitos aparecem, e eles são como um reloginho, um relógio biológico, eles aparecem exatamente sempre, diariamente, no mesmo horário. Então, ou seja, existe uma ocupação e eu diria, uma apropriação desse espaço que não é apenas dos humanos, né? Também dos pássaros, das outras espécimes que aqui estão. Nós temos os esquilos, temos os micos, temos uma preguiça, mas ela é tão preguiçosa que eu posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu vi essa preguiça durante 34 anos, porque ela aparece quando quer, né? Tivemos duas, inclusive uma morreu, né? E me parece que ainda temos uma, mas repito, ela só aparece muito raramente. Enfim, temos diversas espécimes aqui. Eu sei que no passado, né, vários funcionários, né, dos anos 40, 50, né, já disseram aqui que eles caçavam animais que aqui, inclusive, para comer, como gambás, né? Tem um jardineiro aqui que preparava, né, um prato, uma iguaria de gambás que eram aprisionadas ou capturadas aqui no jardim. Mas temos, às vezes, quando eu saio mais tarde, né, à noite, tarde da noite, eu vejo gambás circulando. Enfim, temos uma vida, né, muito intensa nesse jardim, e essa vida ela nos apresenta situações, né, de observação, ou seja, basta estar disposto a conhecer, a se relacionar com a vida aqui nessa região, nessa área, para, enfim, obter surpresas muito interessantes. Quando a gente liberou o jardim, uma coisa bacana, porque tinha aquelas plaquinhas, né, de proibido pisar na grama, o jardim todo cercadinho. E o museu, especialmente o professor Maurício, decidiu acabar com isso, que foi sensacional.
né? Hoje pode-se pisar na grama, as pessoas podem usufruir do nosso jardim, fazem piquenique, encontros, os estudantes vêm muito se encontrar aqui, em dia de sol, sentam no jardim, leem um livro, pegam um sol, e sempre de forma muito bacana, muito respeitosa, não há nada assim que extrapole a normalidade, as pessoas usam o espaço que na verdade é deles, né? De forma bem bacana, isso foi muito bom. E eu espero que outros espaços de Petrópolis também façam isso, né? Permitam com que as pessoas usem suas praças, seus jardins, os gramados, é para a população. E quando ela percebe que é bem cuidado, que é bem tratado, ela também respeita e faz bom uso desse espaço, né? Então é uma relação muito gratificante para a gente. Ter pessoas usufruindo do nosso espaço e aproveitando dele da melhor forma possível. Isso é o mais importante. Durante várias ocasiões, eu sinto a presença de Dom Pedro II aqui, e sinto de verdade isso. E normalmente os momentos em que sinto isso é quando eu vejo esse museu fervilhando de gente, ou visitante ou por uma festa, mas sempre quando eu vejo as pessoas usufruindo desse palácio, eu sinto a presença de Dom Pedro II, satisfeito pelo destino feliz que a casa que ele mais amava teve ao longo da vida, ao longo desse período. E eu faço parte disso, isso é um orgulho muito grande para mim. Lírios e jasmins, cedros, cambucás, rosas, magnólias, ciprestes, manacás, pândanos, dracenas, palmas, araçás, dálias sempre vivas, jaqueiras e engás, real perfume, nobre recanto, camélias sempre em flor, bando de aves, sombras e sonhos, no bosque do imperador.